nos diz a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Vamos ver a última parte do versículo. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Podeis assentar. Amados, eu não sei quantos conhecem a história de Naamã, mas nós podemos aprender muita coisa com Naamã. Nós precisamos aprender com Naamã. Precisamos estar atentos, amados, porque tudo aquilo que é colocado na palavra de Deus, tudo que está transcrito na Bíblia, é para a nossa edificação, é para o nosso despertamento, é para o nosso crescimento espiritual, o nosso fortalecimento, a nossa transformação e, sobretudo, a nossa salvação. Quando a palavra de Deus fala sobre Naamã, e faz um elogio rasgado, dizendo que ele era um grande homem diante do seu senhor, o rei, e de muito respeito, e que também Deus, através da vida dele, dera livramento aos sírios. Só que faz uma observação, e era este homem, um varão valoroso, porém leproso. O que é interessante, amados, é que se ele fosse reconhecido como alguém leproso, ele não poderia estar comandando o exército. Ele não poderia estar frequentando a sociedade. Ele teria que ser afastado da sua função para viver em isolamento. Mas a sua lepra, a lepra de Naamã, estava escondida debaixo das vestes de honra. O que tem a ver Naamã conosco? O que nós aprendemos com Naamã neste primeiro versículo, nesse primeiro momento? Depois leremos alguns outros versículos desse texto. Mas o que nós podemos aprender com ele? O que esta palavra, tirando do texto e trazendo para o nosso contexto, o que ela traz para mim e para você? No que ela nos diz respeito? Muitas vezes, amados, nós escondemos as nossas lepras, entre aspas, as nossas desvirtudes, as nossas deformidades de caráter, debaixo da aparência, de vestes de aparência, e às vezes até aparência religiosa, que é a mais grave. A palavra de Deus, quando trata disso, lá em 2 Timóteo, abra a segunda carta de Paulo a Timóteo, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra de Deus, quando trata disso, ela nos desnuda, na verdade. Eu vou ler alguns versículos dessa carta. Eu queria que você pudesse compreender o quanto isso é real hoje. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia, amado. Ela é tão atual hoje quanto foi atual na época em que foi escrita. O apóstolo Paulo alerta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Vamos ver juntos a última parte? Destes, afasta-te. Vamos, aqui traz um retrato do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se nós olharmos aqui atentamente, nós vamos ver, amados, que
o que existe de leprosos com os quais nós convivemos. E quantos de nós estamos leprosos e convivendo com outras vidas? E se nós nos detalharmos, se atentarmos, amados, assim, fazendo uma meditação, uma reflexão profunda, né, e uma autoavaliação a respeito desse texto, possivelmente nós nos enquadremos em algumas dessas características. Possivelmente nós estejamos enquadrados naquilo, né, que o apóstolo Paulo diz assim: os tempos trabalhosos também o serão em função das características dos homens, da forma como os homens manifestarão um caráter contrário àquilo que a palavra de Deus estabelece como uma vida cristã, que precisa ser vivida, como uma conduta cristã, como uma prática da palavra de Deus e, sobretudo, como testemunho de vida. Então, se nós começarmos a atentar para isso, nós vamos descobrir que, no fundo, debaixo das nossas vestes de aparência, e como quando Paulo fala aqui sobre a piedade, não é a piedade da compaixão. Por isso ele fala assim, tendo aparência de piedade, aparência de quem serve a Deus, de quem tem devoção a Deus, de quem louva a Deus, mas negando a eficácia dela. Qual é a eficácia da piedade? Verdadeiramente adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós começamos a atentar para essas características de personalidades, características de caráter, nós começamos a entender o quanto, amados, é possível e o quanto é tão real e tão presente que por baixo das nossas vestes, no sentido de estar em oculto, nós temos algumas marcas que nos tornam leprosos. A lepra, ela se manifesta principalmente, não a lepra física, mas a lepra espiritual, ela se manifesta principalmente pelo pecado e, mais gravemente, pelos pecados ocultos. Situações que não são conhecidas de muitos. Eu estou falando para vidas que estão na igreja. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e levá-la, né, para quem não a conhece, no sentido de trazer essa repreensão, trazer essa exortação, trazer este alerta. As vidas que estão fora da presença de Deus, que ainda estão distantes da casa de Deus, precisam primeiro ser trazidas. Precisam ser, como nós já o fomos, resgatadas. Então, nós precisamos entender que, como Paulo escreve a um servo de Deus, que está cuidando de uma igreja de Deus, ele está falando exatamente de coisas que acontecem na presença de Deus, na casa de Deus, na família de Deus. Resumindo, na igreja. Então, esta é a preocupação que nós precisamos ter. Será que a nossa conduta, ela é coerente com a palavra de Deus? Quando Paulo diz assim, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será que você conhece vidas que praticam, tem mais alegria, mais prazer nos próprios deleites do que em Deus? Nós conhecemos vários. Mas a preocupação que nós precisamos ter é exatamente de que forma essa lepra, entre aspas, essa lepra espiritual, essa conduta cristã, entre aspas, falsificada ou dissimulada, pode contaminar outras vidas. Pecados ocultos, transgressões, às vezes coisas assim pequenas que nós julgamos que Deus nem se atenta para elas. E que a palavra de Deus chama de raposinhas. A palavra de Deus diz que o que consome as vinhas não são as grandes raposas, não são os grandes animais, são as raposinhas. Aquelas que nós nem percebemos que estão agindo e que vão consumindo a vinha em flor, que significa não haverá frutos. Isso está presente no nosso dia a dia. Também é uma lepra, marcas de caráter ainda não transformado. O que significa isso? Vidas que não foram transformadas ainda pelo poder da palavra. Vidas que não têm um testemunho cristão capaz de convencer a quem não conhece a Cristo e capaz de motivar quem não conhece a Cristo para vir à presença dele e conhecê-lo. Amados, uma das maiores formas de nós testificarmos e comprovarmos que Jesus está na nossa vida
é a nossa transformação. Mas quando ocorre a transformação, você não precisa falar muito. Você não precisa dar muita explicação. Você não precisa justificar muita coisa. A sua conduta, o seu falar, o seu agir, o seu reagir, comprovam, testemunham aquilo que o próprio Senhor Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares do mundo. Uma vida cristã plena, ela é marcada exatamente por um testemunho de vida. Então, pecados, constatados ou ocultos, marcas do caráter ainda não transformado. E, mais grave, estruturas pessoais e familiares de orgulho, vaidade, presunção e soberba. Nós vamos depois voltar nesse aspecto aqui. Às vezes nós temos em nossa vida e nas nossas estruturas familiares marcas que falam do orgulho, da vaidade, da presunção, da soberba, da arrogância e assim sucessivamente. Isso não depende, amados, da condição social e econômica. Existem pessoas que têm uma vida simples, mas são vaidosos, são presunçosos, são soberbos, são difíceis. Tem pessoas que têm uma vida em muita abastança e são da mesma forma. Não é uma característica da posição social ou socioeconômica. É uma característica, muitas vezes, herdada da família. Por isso aqui, todos nós temos que ter um cuidado muito grande sobre como falamos com os nossos filhos, de que forma os nossos filhos nos veem, como eles enxergam a nossa postura, como que eles nos avaliam em relação à nossa conduta cristã, porque no dia em que for necessário cobrar deles uma posição, nós jamais poderemos ouvir assim e falar: mas o senhor não faz. Falando para o pai, né? Filho chama pai de senhor. A senhora não faz. Falando com a mãe, porque filhos chamam a mãe de senhora. Sou do tempo em que todos os mais velhos eram chamados de senhor e senhora. Se não chamasse, né? E a palavra de Deus fala que tem que ter respeito. Tem que ter um respeito por essas vidas. Né? E quando Paulo fala para Timóteo, fala exatamente isso. Né, que pessoas que não têm esse sem afeto natural, né, que não têm esse respeito, não amam, não se afeiçoam. Afeto natural seria exatamente você amar, ter afeto por aqueles que estão próximos. Então, nós precisamos entender, amados, que a nossa postura, a nossa conduta, ela pode ser decisiva para que nós deixemos um legado. Legado é aquilo que ninguém tira. O maior legado, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a prática da palavra de Deus. Se nós deixarmos aos nossos filhos o temor a Deus, eles prosperarão. Não fique preocupado se você vai deixar alguma coisa ou não. Não se preocupe. Se você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, se ele tiver o temor a Deus, ele vai prosperar. Quando Deus levantou Salomão, falou assim: Salomão, faça só uma coisa. Seja como seu pai, Davi. Seja como Davi, seu pai. Ande nos meus estatutos, obedeça a minha voz. Amados, que coisa tremenda quando nós podemos dizer assim: os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, serão chamados semente bendita do Senhor. Que coisa tremenda essa herança gloriosa, que a própria palavra de Deus diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então a nossa preocupação primária, ela deve ser: o que é que eu tenho trazido como legado na minha casa, através da minha vida, através da minha conduta cristã, através da minha conduta como marido, como mulher, como pais, como filhos, como irmãos, como trabalhadores, profissionais liberais, como empresários. O que a nossa conduta demonstra, testemunha para aqueles que nos conhecem e nos chamam de cristãos. Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Amados, a lepra, ela nos impede de viver a plenitude da vida abundante. Esconder a lepra nos faz viver exatamente uma vida cristã falsificada. Aparência de santidade, aparência de piedade, aparência de obediência,
Mas como nada permanece em oculto, um dia Deus vai trazer à tona. Graças a Deus Ele traz à tona. Porque se nós mantivermos, amados, a nossa lepra oculta, nós estaremos sempre sujeitos às astutas ciladas do inimigo, porque nós não teremos o revestimento de poder para impedir o agir dele. E quando nós damos legalidade ao inimigo, não adianta repreendê-lo. Você deu legalidade. Se damos legalidade, não permanece em nós o poder da presença do Espírito Santo. O único poder que se manifesta na operação do nome de Jesus, para que nós possamos repreender toda a obra contrária. Ministrei no domingo passado sobre o chamado de Gideão e sobre como o povo se distanciava da presença do Senhor. Abra a Bíblia em Juízes, vou ler alguns versículos, só para os irmãos entenderem esse contexto. Livro de Juízes, capítulo 4, Juízes capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: porém, os filhos, todos acharam? Amém? Porém, os filhos de Israel tornaram. O que é tornaram? Fizeram de novo. Praticaram de novo. Tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os, entregou-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete Agoim. Versículo 3 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ficaram 20 anos sob o jugo do inimigo. Será que aprende? Será que nós aprendemos com isso? Aí diz assim a palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 31, diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Versículo 32, e sossegou a terra, quanto tempo? 40 anos. 20 anos de opressão. Aí Débora, juíza Débora, profetisa Débora, uma grande estrategista militar, trouxe livramento, juntamente com o exército de Israel, livramento ao povo. E pela ação do povo, pelo clamor do povo, pelo conserto do povo, Deus fez sossegar a terra 40 anos. Sossegar a terra, sarar a terra, abençoar a terra, seja a terra do seu casamento, seja a terra da sua família, seja a terra do seu trabalho, seja a terra do seu negócio, seja a terra ministerial, quaisquer áreas da nossa vida, dependem de nós estarmos com o nosso caminho endireitado. Deus diz, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, que se Ele cerrar os céus e não houver chuva, ou se Ele ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, seca, consumo de frutos, crise total. Ele fala, se eu fizer isso, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro, e orar, segundo, e buscar a minha face, terceiro, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a oração do meu povo, o clamor do meu povo, e sararei a sua terra. Então, para que nós possamos receber os benefícios de Deus, para que nós possamos receber as bênçãos que Deus tem para a nossa vida precisa estar debaixo da direção de Deus. Nós não podemos esconder lepra. Só que o povo de Deus é um povo, amados, obstinado na desobediência. Aí o capítulo 6, depois da terra sossegar 40 anos, capítulo 6 de Juízes diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, novamente, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Agora, olha o que diz, o versículo 6, leia comigo. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Existem ciclos de posição na vida cristã.
Mas às vezes Deus permite que os gafanhotos, né, consumam o fruto da terra. Às vezes Ele permite que nós passemos por algumas crises, porque às vezes nós só conseguimos ouvir a voz de Deus, né, não com os nossos ouvidos, mas com o nosso bolso. Às vezes com os nossos ouvidos não conseguem ouvir. Aí Deus precisa tocar no bolso, ou Deus precisa tocar em algum órgão nosso, ou Deus precisa tocar em alguém que amamos. Porque para nos despertar, para nos fazer tornar a presença dEle, para que nós entendamos que Ele é soberano e nós devemos obedecer a sua voz, Ele não nos poupa dos tempos difíceis. E às vezes nós só conseguimos ouvir a voz dEle, sabe onde, amados? No deserto. Mas é interessante, abra a sua Bíblia em Oséias, Oséias capítulo 2, versículo 6 diz assim, Oséias 2:6, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Espiritualmente, o que significa isso? Se distanciar de Deus, as portas se fecham, e você precisa voltar ao primeiro amor, voltar à presença de Deus. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Receberam de Deus, usaram para o mundo. Mais amigos dos próprios deleites do que amigos de Deus. A palavra de Deus, ela fala conosco em todo momento, amado. Deus deu tudo para eles, né? Versículo 8. Lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Irmãos, olha que palavra que Deus traz através do profeta Oséias. Quantas vezes nós nos distanciamos de Deus, nos escondemos as nossas lepras, as nossas deformidades, e as portas começam a se fechar, e aquilo que nós havíamos recebido em abundância começa a escassear, e as coisas começam a ficar complicadas, nós não entendemos por quê, porque indo atrás dos nossos amantes, tudo aquilo que nos distancia de Deus, são amantes, são namorados. Espiritualmente falando, o adultério espiritual está ocorrendo. Todas as vezes que nós priorizamos algo ou alguém, colocando Deus em segundo, ou terceiro, ou quarto lugar, nós estamos cometendo o adultério espiritual. E Deus não pode nos abençoar se nós estivermos escondendo nossas lepras, ainda que tenhamos aparência de santidade, ainda que tenhamos aparência de crentes. Então, o caminho começa a se estreitar demais e as portas começam a se fechar. Só que Deus, pela multidão das suas misericórdias, Ele tem um processo infalível para nos fazer ouvir. Então Ele diz assim no versículo seguinte, versículo 14, portanto, eis que eu a atrairei, leia comigo agora, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 13. Estão entendendo qual é a função do deserto? Oséias capítulo 13, versículo 4 diz assim, todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto,
não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, leia comigo, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Amados, quando nós fazemos aquilo que contraria a palavra de Deus, Deus faz soprar um vento. Deus pode falar conosco de diversas formas. Eu creio que Ele está falando conosco hoje de uma forma de alerta, para que nós comecemos a edificar, a construir um edifício. Falamos sobre isso hoje na Escola Bíblica Dominical, um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, e não um edifício de madeira, de feno ou de palha. Porque quando as provas chegarem, quando os tempos de deserto chegarem, se a nossa vida espiritual, se a nossa casa espiritual, se a nossa vida conjugal, se a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida empresarial, a nossa vida ministerial estiver edificada sobre a rocha eterna, pode vir a tempestade que for, nossa vida não se deteriorará. Nós não seremos abalados. Se a nossa confiança estiver no Senhor, diz a palavra, os que confiam no Senhor são como? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode vir o temporal que for, a tempestade que for, pode soprar o vento, transbordar os rios, pode bater contra a nossa vida, a nossa casa, nosso casamento. A casa não ruirá. Mas quando nós nos distanciamos, amados, vem a consequência. O povo de Deus, depois de 20 anos oprimido, Deus opera, traz um descanso de 40 anos, quando a coisa suavizou, o povo sai de novo da presença do Senhor. Aí Deus os entrega na mão dos midianitas por 7 anos. Aí levanta Gideão. Amado, uma das coisas que nós precisamos aprender, já falei na ministração passada, mas quero enfatizar, que os grandes problemas que nós enfrentamos não decorrem da ação do inimigo, em qualquer área da nossa vida, mas da ausência de Deus nessas áreas. Vou repetir. Os grandes problemas que enfrentamos, as grandes batalhas pelas quais nós passamos, elas não são decorrentes da ação do inimigo, mas da ausência de Deus. Ainda que estejamos na casa de Deus, se Ele não for o Senhor da nossa vida, sabe o que vai acontecer? Um dia a lepra será descoberta, como foi descoberta na vida de Naamã. Nós precisamos entender esse processo, porque Deus tem um propósito bendito, tremendo e poderoso. Quando Ele traz à tona, é porque Ele expôs a ferida, mas Ele vai trazer cura. Ele não nos expõe e nos abandona, nós é que o abandonamos. Ele traz à tona o que está em oculto, para que seja sarado, para que seja curado, para que seja restaurado, para que seja transformado, para que as feridas não sangrem mais, para que a dor passe, para que nós jamais venhamos a dizer, onde está o meu Deus? Voltando a segundo livro de Reis, capítulo 5, vamos falar sobre a cura de Naamã. E eu sei que esta palavra vai fazer com que qualquer área da sua vida que precisa de cura, você vai receber a cura hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terminando o versículo primeiro diz assim, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma escrava israelita, que ficou servindo na casa de Naamã, a serviço da sua mulher. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amados, na intimidade do lar, não dá para esconder a lepra. Na vida conjugal, não dá para o marido esconder por muito tempo a lepra que vem a ter da sua esposa, nem a esposa esconder qualquer lepra do seu marido.
Não dá para os pais esconderem a lepra dos seus filhos, nem os filhos dos pais. Não dá para irmão esconder lepra do outro irmão. Aquela menina certamente lavava as roupas de Naamã, observava as roupas e tinha as manchas da lepra. Por ser israelita, ela sabia do que estava falando. Porque a lei mosaica, a lei de Moisés, especificava tudo a respeito da lepra. Ela conhecia. Tanto ela conhecia a lei, como ela conhecia a fonte de cura. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam presentes na sua vida. Aquela menina apontou para a esposa de Naamã o caminho da cura e disse para ela: o caminho da cura não está na Síria, está em Israel. Eu vou dar uma boa notícia para você. Você está em Jerusalém, a figura da igreja. Você está no centro do Israel de Deus. Mais do que isso, você é o Israel de Deus. Essa palavra é para a nossa vida, essa porção é para nós. Só que às vezes, amados, assim, nós deixamos de apontar para alguém o caminho da cura, a fonte da cura. Nós precisamos crer que na presença de Deus há abundância de alegria, na sua mão direita há delícias perpetuamente. Nós precisamos crer que quando Deus opera, ninguém pode impedir, e que Jesus Cristo é poderoso para transformar qualquer área da sua vida, qualquer situação, e limpá-lo, curá-lo de qualquer marca, de qualquer lepra que você possa ter. Não ficará lembrança das coisas passadas, porque diz o Senhor: eu farei coisas novas. Só que às vezes nós não entendemos exatamente, ficamos buscando soluções fora do caminho da cura, do caminho da vitória. Naamã, quando soube disso, diz a palavra, versículo 4, então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, o rei, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Amados, sabe por que na maioria das vezes nós não alcançamos a vitória que nós precisamos? Que nós continuamos batendo em porta errada. Nós continuamos tomando decisões equivocadas. Nós continuamos buscando soluções no poder humano, no poder político, no poder financeiro. Em tantos poderes. E deixamos de procurar o Todo-Poderoso. Não adianta. Não era o rei de Israel. Ele rasgou as suas vestes assim, ele está querendo armar uma cilada para mim. Como que eu vou curar um leproso? Mas diz a palavra de Deus, versículo 8 diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, quem era Eliseu? Homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Você pode glorificar a Deus. Nós estamos no lugar onde Deus opera para nos curar de todas as lepras, nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar do jugo desigual. Jesus Cristo disse assim, o que Eliseu disse: deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo fala para mim e para você: vinde a mim, viva a plenitude da palavra, obedeça a palavra.
Ouça a minha voz. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Em Jesus há cura, há libertação, há transformação de caráter, há restauração de casamento, há restauração de família, há restauração de situações que o poder humano, o poder político, o poder financeiro e todos os poderes do universo não conseguem transformar. Mas, sobretudo, em Jesus há salvação. Em Jesus há vida eterna. Ele morreu por mim e por você, para nos resgatar das maldições das trevas, para fazer com que nós possamos viver um novo tempo. Ele quer que nós vivamos, experimentemos a vida abundante, porque Ele diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Mas a decisão é nossa, as escolhas são nossas. Nós não podemos continuar caminhando segundo o conselho dos ímpios, nem nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter o nosso prazer na palavra de Deus, e nesta palavra bendita, viva, poderosa, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, meditar quando der tempo e quando não tivermos outro compromisso mais importante. Não é assim que diz a palavra? Não? Mas nós fazemos assim. Nós só buscamos quando a água começa a bater aqui no queixo. Vou morrer afogado. Aí você quer sair nadando nesse oceano do Espírito, nessa palavra viva, nesse rio de águas vivas. Deus fala assim, você quer ser abençoado? Busque a palavra e nela medite, pense nela, pratique-a, de dia e de noite. Porque se você fizer isso, você vai ser mais amigo de Deus do que amigo dos deleites. Quando você é amigo de Deus, você se torna, entre aspas, inimigo do mundo. Quando você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não dá para nós mudarmos essa equação. A ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. Não dá para mudar. Nós precisamos entender esse processo. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, 2 Reis capítulo 5. Final do versículo 8 diz assim, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou. Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Sabe o que significa isso? Vaidade, orgulho, soberba, presunção, lepra exposta na hora de revelar a humildade. Amados, uma das características que impedem a nossa vitória é a falta de humildade. A falta de obediência é outra característica. A palavra de Deus diz que a humildade precede a honra e a soberba, a presunção, o orgulho precedem a ruína, a queda. E que se nós não obedecermos, nós não alcançaremos as bênçãos, aliás, não seremos alcançados por elas. Amados, imagine quando uma situação está fora do seu controle, fora da sua capacidade de resolvê-la. E a palavra de Deus vem para a sua vida e diz assim, é simples, vinde a mim, e serás curado. Vinde a mim, serás liberto. Vinde a mim, serás transformado. E nós começamos a resistir, falando, não, eu vou, mas do meu jeito. A presunção, a soberba, o orgulho nos faz imaginar que as coisas se procederão da forma como nós julgamos que elas devem se proceder. Eu sou o general do exército do rei da Síria. Quem é o profeta que, em vez de vir falar comigo e manifestar o poder sobrenatural de Deus, apenas manda um recado? Presta atenção, quer dizer para você,
recado de Deus é mais poderoso que qualquer decreto. Uma palavra dita, ainda que de forma suave, tem poder para transformar a sua vida se você ouvir e praticá-la. Ninguém precisa chegar para você e falar: eis que te digo, conserta o teu caminho, muda a tua vida, cala a tua boca. Fecha os teus lábios de toda palavra que não edifica e toda palavra torpe. Deixa de caminhar segundo a aparência, mas passa a caminhar segundo a verdade. Deus não precisa se manifestar na sua vida de forma sobrenatural, através de tempestade, de terremoto, de fogo, de avalanches. A voz do Senhor, uma voz mansa e suave, precisa ser ouvida. Você precisa despertar essa sensibilidade, porque o efeito do operar de Deus ocorre em qualquer circunstância. Ele pode falar através do vendaval, e pode estar à porta batendo, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que é suave, delicada, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Há um poder que se manifesta sobre as nossas vidas, e nós precisamos compreender, amados, que Deus tem o controle total da nossa vida, mas nós precisamos nos revestir de humildade. Nós não precisamos ficar pensando: será que do meu jeito, será que lá em Damasco, nos rios Abana e Farpar, que são rios formosos, a água do Jordão é barrenta? Se é para mergulhar, eu prefiro mergulhar em águas cristalinas. Se Deus disser para você: vai para o rio Tietê e mergulha, você vai ser curado, mergulha. Pode mergulhar, porque o poder não está no rio, o poder está na voz do Senhor, que move as águas. O poder está na palavra de Deus. O poder não está no Jordão, o poder está no Senhor do Jordão, aquele que, quando é necessário, abre o Jordão, para que o povo dele passe e viva, coma, participe, desfrute dos benefícios e dos frutos da nova terra. O Senhor tem controle absoluto de tudo. Não se preocupe com o que os outros vão ficar pensando de você. Não se preocupe, a sua decisão é essencial para a sua vida. Não estou falando apenas de decisão de salvação, estou falando de decisão de permanecer firmado na presença do Senhor. Os servos de Naamã disseram para ele: Senhor, se ele pedisse para o Senhor andar de joelho daqui de Israel até Damasco, o Senhor iria? Eu falei: eu iria. Se ele pedisse para o Senhor fazer um voto para Deus, prometendo dar para Deus toda a sua riqueza, para ser curado da lepra, o Senhor faria? Faria. Ele pediu para o Senhor mergulhar no Jordão. Nós estamos na beira do Jordão. O que custa dar esse mergulho? Amados, quando nós não temos humildade, nós perdemos as maiores bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Quando nós não obedecemos, nós contrariamos a palavra e deixamos de receber as porções que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quando ele decidiu ser humilde, quando ele decidiu ser obediente, e despiu-se das suas vestes de aparência, ele alcançou a cura. Eu não sei quais as situações que você está vivendo na sua vida, mas eu quero dizer para você: há profeta em Israel. O Senhor que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que faz novas todas as coisas, está neste lugar. E deste altar flui um rio de águas vivas. Mergulhe nele, porque você será curado, será liberto. Você vai se desvencilhar das astutas ciladas do inimigo, e o Senhor vai lhe dar a vitória. E todos quantos contemplarem a tua vida, saberão que foi a mão do Senhor que fez isto. Jesus Cristo diz para mim e para você: vinde a mim, e encontrareis descanso, alívio, consolo, refrigério, abrigo para a sua alma. Receba esta porção sobre a tua vida. Coloque-se em pé na presença do Senhor.